A paz do Senhor Jesus, estou entrando em mais uma live nesta madrugada, o grande clamor da madrugada, e a campanha contra ti não valerá encantamento nem adivinhações. Irei meditar com vocês na palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 25. Você que está aí com a sua Bíblia, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, e vamos meditar do versículo 22 ao 25. Que Deus abençoe você que está acompanhando essa live, você que está no seu lar, você que está no trabalho, onde você estiver, que a bênção do Senhor alcance a sua vida. Vamos agora juntos meditarmos na palavra de Deus. A nossa meditação hoje é no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 25. O tema é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O primeiro fruto do Espírito, como diz a palavra do Senhor, é o amor. O primeiro fruto do Espírito é o amor, que significa altruísmo, a pessoa altruísta, de forma a pensar mais no próximo do que em si mesma. E a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Efésios capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. João capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Alegria ou gozo do Espírito. Em Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18 diz: Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei ao Deus da minha salvação. Exaltar, bendizer o nome do Senhor. Também em Salmos, de número 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O Senhor, ele fala em sua palavra acerca
dos frutos do Espírito e as obras da carne. Em Provérbios capítulo 25, versículo 15, pelo longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. A palavra de Deus nos fala, quando está dizendo aqui, está falando sobre o amor. O principal fruto do Espírito é o amor. Mas podemos entender lendo acerca dos frutos do Espírito, que não é só o amor, os frutos do Espírito, porque a palavra de Deus ela está falando acerca de vários frutos do Espírito. O primeiro é o amor, mas também o gozo é um dos frutos do Espírito, a paz, a longanimidade, a benignidade, que é fazer o bem e não o mal àqueles que nos cercam. A benignidade, podemos confirmar isso em Provérbios capítulo 31, versículo 12. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Bondade, atos de bondade são próprios daqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolências por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei, e ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E nesse versículo da palavra de Deus, podemos refletir, falar acerca da bondade como frutos do Espírito, também a fé. A fé, o significado da fé, é o que nos permite visualizar aquilo que a nossa visão natural, carnal, não alcança. Ainda que não podemos tocar, ainda que não seja palpável para nós aquilo que almejamos alcançar, mas temos a fé que nos faz olharmos com os nossos olhos espirituais e enxergarmos, vermos a vitória já concreta por meio da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento. A fé nos faz estarmos firmados. A fé não nos deixa vacilarmos. A fé nos faz crermos naquilo que
não é aparente, que não vemos com os nossos olhos carnais, mas a fé nos faz crermos e esperarmos. A mansidão também é um outro fruto do Espírito. O que é a mansidão? A mansidão, ela caminha junto com a humildade. A mansidão precisa ser uma marca de todos os servos do Senhor. A mansidão precisa estar na vida de todos aqueles que servem ao Senhor e estão na sua presença. Em Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O outro fruto do Espírito, temperança ou domínio próprio. Temperança é controle ou domínio sobre os nossos desejos, paixões. Esse controle só pode ser alcançado através de um constante caminhar no Espírito. Deste domínio depende nossa aprovação para com Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Os frutos do Espírito precisam estar na vida de todos nós que servimos a Deus. Todo cristão precisamos ter em nossas vidas os frutos do Espírito. Sermos dominados pelo Espírito Santo de Deus. Não darmos lugar à carne, mas sim lugar ao Espírito. Os frutos que estamos falando sobre eles, ele vem do Espírito Santo. E todo servo de Deus, todo cristão precisa ter na vida os frutos do Espírito. Nós iremos ler a palavra de Deus, ainda falando acerca dos 9 frutos do Espírito. A manifestação dos frutos do Espírito na vida do cristão. Na vida de todo cristão, precisa ter a manifestação dos frutos do Espírito. Nós precisamos que em nós estejam os frutos do Espírito. E o Senhor, ele fala na sua palavra acerca desses frutos que já foram citados, que são os frutos do Espírito, porque uma vida, quando é guiada pelo Espírito de Deus, controlada pelo Espírito, quando
o homem, a mulher, quando nós somos controlados pelo Espírito, não fazemos mais a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Exercemos a vontade de Deus, por isso é necessário que em nós haja os frutos, a manifestação dos frutos do Espírito, para que diariamente possamos mostrar ao mundo, diariamente, mostrar aos que estão à nossa volta, mostrar o nosso testemunho como verdadeiros servos do Senhor, como verdadeiros cristãos. Os frutos do Espírito e a vitória sobre o pecado. Quando em nós está manifesto o fruto do Espírito, nós passamos a ser guiados pelo Espírito e não vivemos mais segundo as obras da carne, mas sim andamos segundo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele afirma que nós não precisamos mais viver segundo as obras da carne, mas sim que podemos viver sendo guiados pelo Espírito, porque o Espírito de Deus é que nos capacita com o seu poder e também gera em nós os frutos espirituais. A palavra de Deus também fala, também no Evangelho de João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, você pode abrir aí a sua Bíblia para você meditar nesses versículos da palavra de Deus. É importante que você esteja com a sua Bíblia para acompanhar essa meditação, para entender acerca do fruto do Espírito. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele passa a ser dominado por ele. E quando é o Espírito de Deus que o domina, o controla, o cristão passa a ter uma vida diferente. O caráter do cristão passa a ser diferente. O fruto do Espírito molda o caráter do cristão, levando o cristão a ter um caráter que agrade a Cristo. Um caráter também que leve as pessoas à volta a olhar para ele e ver que algo diferente há em sua vida. Os frutos do Espírito, quando o apóstolo Paulo falou acerca dele, ele fala acerca dos frutos do Espírito, que precisamos cultivar esses frutos do Espírito. E também podemos observar que quando somos controlados pelo Espírito, nós agimos de forma diferente. Não fazendo a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Somos controlados pelo Espírito. Quando isso acontece, a nossa vida passa a ser diferente. Uma vida de
verdadeiros cristãos cheios do Espírito Santo. O que convence o homem do pecado é o Espírito de Deus. E nesta mensagem estamos lendo acerca dos frutos do Espírito e suas manifestações. Para encerrarmos essa meditação na Palavra de Deus sobre os frutos do Espírito, a Palavra de Deus nos fala acerca de um dos frutos do Espírito, que é a mansidão. Ela torna o caráter do homem diferente. A palavra de Deus em João, capítulo 17, do versículo 18 ao versículo 19. A palavra de Deus fala nesses versículos, diz assim a palavra de Deus: dei-lhes a tua palavra, se o mundo o odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Esse versículo está dizendo: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. O Senhor diz de uma forma bem clara. Ele está dizendo que o cristão, aquele que está na presença de Deus, aquele que serve a Deus, ele não é aceito pelo mundo. Da mesma forma que Jesus não foi aceito pelo mundo, porque não somos deste mundo, porque somos diferente. Da mesma forma que Jesus, ele não foi aceito pelo mundo, os seus seguidores, aquele que o serve, também não são aceitos pelo mundo. Não é algo que deveria nos espantar, mas sim se cumpre a palavra do Senhor acerca disso. Se cumpre a palavra de Deus acerca de que o mundo, ele diz, o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Também iremos falar sobre o fruto do Espírito. Ele estabelece, muda o caráter. Ele vem para estabelecer o caráter de Cristo em nós. Em Mateus capítulo 11 e versículo 29, o mundo não admite a mansidão. Para ele isto é um sinal de fraqueza. Entretanto, o homem mais forte que passou pela terra declarou de si mesmo: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E para encerrarmos a nossa meditação sobre o fruto do Espírito,
Irei deixar para vocês, ler para vocês Mateus capítulo 5 e versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. É o que o Senhor Jesus, ele declara na sua palavra. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Agora vamos juntos buscarmos a Deus em oração. Senhor meu Deus, eterno Pai celestial, no nome do teu Filho Jesus, suplico a ti, grande Deus Jeová. No nome de Jesus, ó Deus, suplico, ó Deus, peço, estenda tuas mãos de fogo, tuas mãos de poder. Meu Deus, pelo sangue de Cristo que tem poder, suplico a ti nesta hora de oração, para que o Senhor, ó Deus, através do teu Espírito Santo, o Senhor venha realizar uma grande obra. Ó Espírito Santo de Deus, ensina-nos, ó Deus, a fazermos a tua vontade, e que seja, Deus, cultivado, manifesto em nós os frutos do Espírito. Deus Santo, Deus poderoso, pedimos, meu Deus, que sejam os frutos do teu Espírito em nós, em nossas vidas. No nome de Jesus, ó Deus, te pedimos nesta madrugada de oração. Agradecemos. Peço também que o Senhor destrua com todos os planos e obras do diabo, feito em todos os cantos, em todas as partes dessa cidade. Senhor, manda fogo e destrua a bruxaria, magia negra, feitiço. Pelo sangue do Cordeiro, repreenda demônios invocados no portão dessa casa e nessas ruas, sejam banidos, repreendidos pelo sangue do Cordeiro. Oriande canta labaxéria, pelo sangue poderoso do Cordeiro Santo, que é o teu Filho Jesus. Ó Deus, confirma a vitória, confirma, ó Deus Santo, no nome de Cristo, a libertação. O Senhor que é fogo, que é poder, e canta lamanai. Destrua, Deus, com as obras do diabo. Destrua, grande Deus Jeová. Ouve, canta labagaçube as nébia. Meu Deus, pelo sangue do Cordeiro, clamo nesta hora de oração. Desfaça, pelo poder que há no nome e no sangue de Cristo. Desfaça, Deus, com as obras de Satanás, trabalhos feitos para a morte, trabalhos que estão sendo feitos nessa madrugada, trabalhos que já fizeram. Senhor, teu sangue tem poder, paralisa essa legião do inferno, paralisa esses demônios, paralisa, Senhor. Orimi canta, labagaçube, arimi canta. Ó Deus, que é fogo, oricantaia, que é poder, vai mandando fogo do Senhor, destruindo todas as obras das trevas, repreendendo o demônio que tem, ó Deus, perturbado, oprimido essa vida. Senhor, cobre com o teu sangue, cobre com o teu sangue cada vida, cada família que está agora orando, que está agora clamando, suplicando pela misericórdia e compaixão do Senhor. Roube, canta, labagaçube, ariande, cantas, nébia. Deus Santo, Deus de poder, remante, decanta, sube as nébia. Orianda, labagaçube, canta, labalaia. Oh Deus que é fogo, Deus que é poder, no nome de Jesus, ó Deus, desfaça com as obras do diabo, com os planos do diabo, ó Deus, desfaça com todo o trabalho maligno, toda obra satânica, toda obra contrária, que seja desfeita pelo sangue de Cristo. Senhor, nessa campanha contra ti não valerá encantamento nem adivinhações. Livra as nossas vidas da morte, de todo tipo de destruição, pelo sangue poderoso de Cristo. E me canta labalaia. Oh Deus Santo, Deus de poder, pelo sangue de Cristo. Ori canta
lamanagasteia. Oh, Deus Santo, Deus de poder, Deus Santo, oricanta lamanagasúbia. Rimante o decanta, ó Deus Santo, suplico a Ti nesta hora de oração para que o Senhor desfaça com as obras do mal e confirme pelo sangue do Cordeiro o grande livramento. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos que acompanharam essa live. Eu me despeço de todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Que Deus vos proteja e vos guarde.